Vamos fazer uma pequena síntese daquilo que o Alter Rebbe tem nos explicado nas últimas semanas a respeito do nosso preparo espiritual durante os dias da semana para estarmos capacitados a fim de receber o Shabat, a fim de receber a santidade maior, transcendental, que brilha no dia do Shabat, que ilumina a nossa alma com a elevação de todo o universo, que ocorre no dia do Shabat, para podermos potencializar e aproveitar essa iluminação maior. O Rebbe estava nos explicando que nisso consiste o trabalho, o serviço espiritual da pessoa. Nós vimos o conceito derivado da frase bíblica que cabe a nós, Lishmor et ha-Shabbat, guardar o Shabat. Nós vimos que guardar o Shabat significa não apenas a observância das leis do Shabat, ou se abstendo de trabalho, observância das proibições que vigoram no Shabat. Nós vimos que guardar o Shabat significa, mesmo fora do dia do Shabat, portanto nos dias da semana, guardar o Shabat na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, que ele esteja sempre presente, de forma tal que a gente esteja não só com isso em mente, mas se preparando para ir de encontro ao Shabat. E ele também relacionou isso com a expressão bíblica que nos diz que cabe a nós la'asot et ha-Shabbat, fazer o Shabat. O que significa fazer o Shabat? Quando, ao entardecer da sexta-feira, com o pôr do sol, chega o Shabat. Não é? O que significa? O Shabat ele já chega por si só, naturalmente. O que significa que nós devemos fazer o Shabat? Pelo visto desse versículo da Torá, diz o Alter Rebbe, aqui se subentende que existe algo que cabe a nós, compete a nós fazer acontecer, fazer o Shabat. Ou seja, fazer o Shabat acontecer no sentido de absorver, internalizar, aproveitar toda a revelação do dia do Shabat. Isso compete a nós, fazer o Shabat acontecer, fazer o Shabat se revelar com toda a sua intensidade dentro da nossa alma. Isso cabe a nós fazermos. Como isso ocorre durante os 6 dias da semana, quando a pessoa, apesar de estar ocupada com seus afazeres mundanos, com assuntos terrestres, etc., mas quando mesmo assim, durante esses 6 dias, nós cumprimos mitzvot, através do cumprimento de mitzvot, cumprindo os preceitos divinos que constam na Torá, com isso a pessoa está se conectando a Deus. E de uma maneira adicional ou mais específica, durante a oração. Nós vimos que os momentos de oração durante a semana são especialmente elevados e há uma importância muito grande por trás deles. Quando a pessoa reza com concentração e com devoção, a pessoa também está se conectando a Deus de uma forma muito especial. Então, nisso consiste a chamada escada, o exemplo, a metáfora trazida na Torá e interpretada, decifrada no Zohar, na visão do patriarca Yaakov, quando ele viu uma escada fincada no chão, mas cujo topo chega até os céus, e anjos de Deus estão subindo e descendo por essa escada. Então o Zohar explica que essa escada simboliza a reza, a oração. O que são os anjos subindo e descendo pela escada? Os anjos aqui são emissários de Deus. E o que são considerados emissários de Deus aqui nesse mundo? As mitzvot, os preceitos que ele nos deu. Uma vez que o emissário tem os poderes, ele tem uma procuração, tem os poderes daquele que o nomeou, daquele que o enviou. Assim também as mitzvot são chamadas emissários de Deus. Deus enviou as mitzvot para o nosso mundo para que a gente tenha acesso a algum vínculo com o divino. Já que Deus é infinito, ilimitado, todo-poderoso, nós seres humanos mortais de carne e osso, não temos como nos vincular, somos criaturas finitas, limitadas, frágeis, não temos como nos conectar com a divindade, com a essência da divindade na sua forma mais genuína. Isso é impossível, impensável.
para nos facilitar, para nos viabilizar esse contato, essa conexão, Deus nos enviou as mitzvot, Deus nos concedeu os seus preceitos bíblicos, e essas mitzvot são chamadas de emissários de Deus, porque elas vêm aqui ao mundo, chegam até nós a mando de Deus para viabilizar essa nossa elevação, essa nossa conexão com o divino. E nós vimos, isso significa os anjos de Deus subindo pela escada. Nós vimos que as mitzvot são cumpridas de forma prática. E às vezes isso até se incorre no risco de ser prático demais, prático e funcional, mas cumprir a mitzvah apenas corporalmente, sem envolvimento intelectual, sem envolvimento emocional, sem isso tocar no nosso âmago e nosso íntimo. Então, as mitzvot que são feitas apenas mecanicamente, apenas corporalmente, elas têm um alcance muito limitado. Elas não produzem todo o seu efeito. Para que uma mitzvah possa se elevar, é necessário que ela seja acompanhada de kavaná, de intenção, de devoção. E essa kavaná está associada aos sentimentos básicos de amor a Deus ou de temor, reverência a Deus. O que motiva a pessoa a cumprir a mitzvah, ou por amor a Deus, a pessoa quer se aproximar do ser amado e sabe que cumprindo a mitzvah ela está cumprindo, preenchendo a vontade de Deus, então por amor a Deus ela quer cumprir a mitzvah, então ela faz essa mitzvah com amor. O temor e reverência a Deus, aqui a pessoa sente tanto a importância de estar ligada e conectada a Deus. Aqui não se trata de um mero temor do castigo, da punição, não, de desobedecer a ordem do rei. Mais do que isso, se trata de não desagradar a vontade do ser amado, de não contestar, de não contrariar a vontade do ser amado. No momento que a pessoa sabe que a vontade de Deus se reflete nessa mitzvah, ela tem medo de contrariar. Seu amor é tão intenso por Deus que ela tem medo de contrariar a sua vontade, de desagradá-lo, e por isso a pessoa observa a mitzvah. Portanto, se fala que isso, na linguagem do Zohar, isso que dá asas às mitzvot, isso que faz as mitzvot subirem e se elevarem até a fonte original de onde elas derivam, onde lá elas estão, as mitzvot vêm da vontade divina, da essência de Deus, onde elas têm lá um potencial espiritual enorme, imenso. E quando a mitzvah chega e atinge a sua fonte, sua raiz, lá ela se energiza, lá ela se carrega as suas baterias, e então ela desce com todo esse fluxo de espiritualidade, de divindade presente na sua fonte elevada, e traz isso para o mundo, e isso se reverte aqui em bênçãos divinas, em revelação divina na vida da pessoa, no nosso mundo, até no nosso mundo terrestre, no nosso mundo material. Então isso representa a escada. E essa escada é a oração. Por quê? Porque é na oração que nós, já que as mitzvot precisam, para se elevar até a sua fonte, precisam ser dotadas de amor e temor a Deus, precisam ser nutridas, precisam ser acompanhadas de amor e temor a Deus. Quando nós cultivamos esses sentimentos de amor e temor a Deus, quando nós despertamos, estimulamos esses sentimentos para que eles venham à tona e se revelem na hora da reza. Então a reza é instrumental aqui, a reza ela é necessária para que as mitzvot possam então se elevar até o patamar mais alto da sua fonte de origem e depois trazer junto consigo como resultado a espiritualidade aqui para baixo. Então é através dessa escada da reza, essa escada de duas vias por onde se sobe e por onde se desce, através da reza que se revela na alma da pessoa a luz divina das mitzvot. Como nós dissemos, se as mitzvot forem cumpridas apenas corporalmente, mecanicamente, elas não vão produzir efeito espiritual na pessoa. Mas para alcançar as mitzvot na sua fonte, chegar através das mitzvot até a fonte elevadíssima espiritual, para isso é necessário sentimentos, e esses sentimentos são cultivados e despertados na hora da reza. Portanto,
é através da oração que a pessoa faz esse trabalho de auto-retificação, de conserto, de aprimoramento. Ela sai do seu lado apenas, se desvincula só do lado, se desprende só do lado corpóreo e físico da sua existência, só do lado terrestre e materialista, e a pessoa se eleva. E com isso a pessoa está trabalhando sobre si, se auto-retificando, se auto-aprimorando. Com isso ela aprimora a sua alma de forma tal que a alma, ou seja, cumprindo as mitzvot de forma adequada, com amor e temor a Deus, o que vai atrair luz divina aqui para baixo. E como se cultiva esse amor e temor a Deus? Através da reza bem feita, através da oração concentrada, com devoção, etc. Com isso, a pessoa está produzindo uma elevação na sua alma. Com isso, a pessoa está se preparando para estar apta a receber o Shabbat, receber a santidade do Shabbat, a luz divina transcendental que brilha no dia do Shabbat, conectar-se com Deus de forma mais elevada no dia do Shabbat, se santificando e se elevando. Apenas que aqui ele vai nos explicar ainda qual é a ênfase que se dá sobre esse assunto da oração. Quando nós falamos que é a oração que eleva as mitzvot, nós dissemos que a oração tem o poder de elevar as mitzvot até a sua fonte original. Isso vai habilitar a pessoa a fazer o Shabbat. É a maneira da pessoa se preparar, fazendo o Shabbat acontecer dentro de si. O que a gente entende daqui? Qual é o principal preparativo para o Shabbat durante a semana? A gente imaginaria que isso ocorre através das mitzvot, ou seja, é a realização, a execução das mitzvot, mas bem feita, com o sentimento que faz que as mitzvot se elevem até a sua fonte original e de lá atraiam santidade para a alma da pessoa. Apenas que para as mitzvot poderem se elevar, é necessário a reza para motivar os sentimentos de amor, de temor, que não só ajudam, mas eles fazem com que as mitzvot se elevem, porque caso contrário, elas vão permanecer aqui embaixo. E a pergunta que se faz aqui, por que não é suficiente, por que não basta, se a pessoa precisa trabalhar sobre si num autoaprimoramento, num aperfeiçoamento pessoal, buscando sua espiritualidade, sua elevação, então, por que não é suficiente apenas a oração em si? Na hora da oração, a pessoa se concentra, a pessoa medita sobre a grandeza divina, a pessoa entra em estado de contemplação, desperta sentimentos correspondentes, sentimentos derivados dessa meditação, amor e temor a Deus. Então, com isso, por que apenas isso já não é suficiente para conectar a pessoa ao divino? Ou seja, o fato da pessoa estar, e de fato ela está se ligando a Deus, com Dveikuta Nefesh, a sua alma está se conectando, se vinculando, ele está despertando em si amor e temor. Na hora da reza, por que apenas isso não é bastante para produzir essa elevação na sua alma, que irá torná-lo apto de receber o Shabbat, de conectar-se com o divino de forma mais intensa e profunda no dia do Shabbat? Por que aqui se enfatiza a necessidade das mitzvot práticas, acompanhadas de amor e temor a Deus, que elas vão levar a pessoa até a fonte das mitzvot, a fonte espiritual das mitzvot, que é extremamente elevada e espiritualizada, e de lá se irá atrair luz para a sua alma. Diz o Alter Rebbe Levaer Inyan Zeh, para entender isso, a ênfase que se dá às mitzvot. Hine Chazal Tiknu, os nossos sábios instituíram dizer, antes da prática de cada mitzvah, uma brachá, uma bênção. Nessa bênção a gente fala, abençoamos a Deus, bendito sejas tu, Asher Kideshanu bemitzvotav, que nos santificou com os seus preceitos. Como vai nos explicar o Alter Rebbe, isso indica a mitzvot mitalim bekodesh elyon, no sentido mais místico do significado das bênçãos que nós proferimos, que através das bênçãos nós enfatizamos com Asher Kideshanu bemitzvotav, que Deus nos santificou com as mitzvot,
nos ordenando a fazer tal e tal, que as mitzvot nos levam a uma santificação. As mitzvot nos conduzem a um nível que na Kabbalah é chamado de Kodesh Elyon, a santidade suprema, a um nível transcendental, a um nível elevadíssimo na divindade, que esse nível só pode ser atingido, só podemos nos conectar a ele através da prática das mitzvot, quando elas são feitas com sentimento, com amor e temor, conforme ele vai nos explicar e elaborar a seguir.